Falando um pouquinho de animação, dos nossos tipos de movimento, eu vou deletar essa camada aqui, ó, do retângulo, vou dar um delete aqui na layer, e eu tenho só a círculo. Como eu disse, quando você arrasta o objeto para o palco, automaticamente ele cria uma key, que é um quadro-chave. Isso daqui é chamado de key, quadro-chave, ok? Percebam que ele está aqui, meu quadro-chave. Se eu vier aqui, por exemplo, no frame 30 e colocar um F6, ele não fez nada. Ó, o F6 é para você inserir um quadro-chave. Então, toda vez que você for inserir um quadro-chave, aperta F6. Por quê? O quadro-chave geralmente é para simbolizar o que vai acontecer na sua animação. Então, eu quero que no frame 30, esse círculo ele esteja ao eixo X, né, que é horizontal, e o eixo Y na vertical. Eu quero que ele esteja a 560 de distância do eixo 1. Então, olha só, do frame 1 até o frame 29, ele vai estar aqui. Quando ele chegar no frame 30, ele vai estar lá. Para eu gerar essa animação dele andando, eu não preciso ficar criando frame por frame e arrastando um pouquinho até chegar no 30 e ele está lá. O Flash já tem dois tipos de animação para a gente. Ele, na verdade, são três. A Create Motion Twin, Shape Twin e Class Twin. O que acontece? A Motion, pessoal, é para aquelas animações mais com menus, aquelas coisas mais interativas, que você dá um play, que você não usa geralmente keyframes, que são os quadros-chave, que são esses F6. Geralmente você não vai usar ela, o keyframe no caso da Motion Twin. A Shape ela é mais para quando você estiver com objetos já instanciados. Eu vou estar falando isso mais à frente, quando a gente vai criando sites em Flash. Ela é muito utilizada. E a Classic, pessoal, como o próprio nome já diz, é a animação clássica. Então ela é passada de geração em geração desde o Flash CS1 e é a que a gente vai estar utilizando aqui. Então como que eu vou fazer para gerar essa animação? Eu vou selecionar aqui o quadro 1 e vou arrastar, pode ser vou arrastar do quadro 1 até o quadro 30. Pode ser o inverso também, então não tem problema. E eu vou vir aqui clicar com o botão direito, onde eu arrastei isso, e vou clicar aqui em Create Classic Twin. Automaticamente, ele vai converter o nosso objeto para um tipo gráfico, percebam, ou para um Movie Clip, ou para um Button. O Button, pessoal, é o botão mesmo, aqueles botões interativos que a gente tem, quando dá play, botões de site, em flash, coisas do gênero. O Movie Clip é quando a gente estiver trabalhando com animação bem extensa. Como aqui é uma animação mais básica, a gente pode utilizar um Graphic, que ele reconhece como se fosse uma imagem, ok? Então o que acontece? Se eu voltar lá, olha o que vai acontecer. Automaticamente ele gera para a gente uma animação. Para a gente estar visualizando isso também, a gente aperta Ctrl Enter. Então ele vai mostrar para a gente como que isso vai estar ficando. Então percebam que tem uma bola passando normalmente, ok? Então é assim que funciona a Classic Twin, ok? Inserir quadro-chave é F6, ou você vem aqui e coloca Insert Frame. Insert Frame, ele vai criar um novo frame sem tirar o frame anterior. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, colocar Insert Keyframe, olha lá, ele vai inserir um novo quadro-chave, que é a mesma coisa que você apertar F6. Se você colocar aqui Insert Frame, ele vai andar um frame para frente, ok? Ele anda um frame para frente. E se eu colocar Insert Blank Keyframe, ele vai colocar um quadro branco, sem animação nenhuma, certo? E é um quadro que não vai ter nada, não vai aparecer objeto nem nada. Então vou dar um Ctrl Z aqui. E esse convert do Keyframes, pessoal, ele converte o seu frame para um novo keyframe, certo? Então seria como se você pegasse aqui um pedaço da sua timeline e criasse um novo keyframe com ela. Isso funciona também com insert frame, com o insert keyframe, é a mesma coisa, ok? E esse copy frames é para copiar, esse cut ele recorta da onde você quer. Então, por exemplo, se eu vier aqui e dar um cut keyframes, olha lá, ele remove o que eu recortei, vou criar uma layer nova aqui. E se eu der um paste, ele vai colocar o que eu tinha criado, olha lá, certo? Isso aqui fica assim porque a gente criou uma Classic Twin, criou uma animação clássica, uma animação básica,
mas como eu não coloquei para ele onde que essa animação vai terminar, ele não gera animação, ele fica com esses pontilhados, certo? Então é por isso que ele fica assim. Então até aqui é beleza. E outra coisa, no Flash também existe programação. Por um lado é bom e por outro é ruim. Por que é ruim? Porque mexe muito com lógica e tem que ter um pouco de matemática. Só que dá basicamente para fazer tudo fazendo isso daqui. Mas às vezes existem algumas coisas que a gente não consegue fazer dessa maneira. Então a gente tem que partir para as animações. Animações mais bem efetuadas, com movimentos mais reais e coisas do gênero. Isso daí é feito a partir de código chamado ActionScript, que é a linguagem de programação do Flash. O que acontece? Se eu tenho um quadro aqui e vier aqui em Windows, a gente tem uma aba aqui escrita Actions, ou F9, certo? Se você apertar F9, você tem domínio dela. Então aqui a gente tem uma série de ações e coisas do gênero. Percebam que aqui está ActionScript 3.0. Eu tenho 1 e o 2.0. O 3.0 é o mais recente. Então aqui eu gero minhas animações e milhares de coisas do gênero. Então, por exemplo, se eu estiver criando lá um site, eu vou gerar toda a movimentação do meu site, falar o que vai acontecer se o cara fazer determinada coisa, tudo por esses códigos chamados de Action. Aqui eu já tenho algumas coisas pré-definidas, percebam que é muita coisa. Então, por exemplo, em aulas posteriores eu vou estar falando como criar um play para você dar um play na sua animação. Aí a gente já vai utilizar um pouco de ActionScript para fazer isso. Quando a pessoa clica no botão do play, a animação começa. Quando ele clica no pause, ela pausa. Então tudo isso é feito por código. Mas as animações mais básicas dá tudo para fazer por aqui pela nossa timeline usando Classic e Motion Twin, certo? E para você remover um twin, que seria a sua animação, é só você vir aqui e remove twin, certo? E ele vai remover. No caso, você seleciona aqui o inicial e o final e ele remove para você a sua animação. Então basicamente é isso, pessoal, o conceito de animação e como que funcionam as animações. Então a partir disso daqui é só você usar a sua criatividade e ir tentando criar coisas aí a seu gosto, certo? E ir tentando mexer. Você tem que fuçar pra caramba que você vai conseguir criar coisas muito boas, eu tenho certeza. Nas próximas videoaulas eu vou estar falando um pouquinho mais sobre animação, vou estar falando sobre o uso dos bones para a gente gerar uma movimentação de um personagem, por exemplo. Mas basicamente essa aula é isso daí, espero que vocês tenham gostado, deixe um comentário abaixo e se inscreva aí no nosso canal. Então é isso aí, pessoal, até a próxima videoaula. Falou!